O Tribunal Constitucional considerou que esta norma leva a uma desagregação da família, a uma violação dos direitos consagrados, que põe em causa, efetivamente, aquilo que é o direito ao reagrupamento familiar. Pergunto-lhe, e tendo sido sempre uma bandeira do Chega esta norma do reagrupamento familiar, se o Chega considera que o direito à família menos válido quando se trata de imigrantes do que quando se trata de cidadãos nacionais? Olha, o direito à família, mas à família dos portugueses, e essa de facto é a nossa grande preocupação. Que é... Portanto, a nacionalidade altera o direito já lá vamos, para não entrar em debate consigo e tentarmos cumprir aquilo que o Pedro Delgado Alves disse, que era não nos interrompermos. Eu aguardo depois as perguntas, mas se alguém aqui nesta mesa tem direito a interromper, certo, eu peço desculpa, pelo menos, eu tenho direito a fazer perguntas. Ao final de 2 segundos me interrompe, claro não vou conseguir sequer ter o meu raciocínio. Sabe que o problema é precisamente a retórica de tentarmos alavancar a necessidade, precisamos de imigrantes, a necessidade das fronteiras abertas durante 10 anos, que sobre a gestão do Partido Socialista nós tivemos uma bandalheira em Portugal, que resultou numa política de portas abertas que os tais imigrantes que nós tanto nos preocupamos com a família deles, assistimos a viver aos 20, aos 30, aos 40 dentro da mesma casa, em antigos abrigos para porcos no Samoco, a serem escravizados, e parece que dá jeito à esquerda e à esquerda radical, que começa no Partido Socialista, de dizer que os direitos humanos destas pessoas, quais direitos humanos? Reagrupamento familiar, deixe-me só concluir, reagrupamento familiar. Quando assistimos aos fluxos migratórios a entrar em Portugal, onde é que estão as mulheres que vêm do Indostão? Onde é que estão as mulheres? Quando assistimos que apenas vêm os homens? Qual foi a preocupação do reagrupamento familiar desde o início? Onde é que estiveram preocupados com esse reagrupamento familiar? Se o agrupamento familiar, não se dificulta a entrada dessas mulheres que Sabe qual é o problema? Nós temos que tratar, antes de olharmos para a questão humanista, porque se olharmos meramente para a questão humanista, achamos que podemos deixar toda a gente entrar e depois as pessoas entram, não têm condições e vivem como ratos colocados em antigos abrigos para porcos. Deixe-me perguntar-lhe isto. Deixe-me concluir o raciocínio, senão fica difícil. De que forma senão fica difícil, não consigo raciocinar. De esses homens, como diz, que vivem numa bandalheira, em casas com 20, 30 pessoas, e nós infelizmente vimos várias situações dessas. De que forma é que essa bandalheira pode ficar prejudicada se esses homens puderem viver com as suas famílias, as suas mulheres? De que forma é que nem sequer deviam cá estar? Devia ter existido coragem para trancar a entrada, para fechar. E, portanto, nós estaríamos a falar de reagrupamento familiar. O reagrupamento familiar era lá, não era aqui. Permitir que acontecesse o que está a acontecer. Sabe que aquilo que aconteceu hoje, o Tribunal Constitucional não pode ser, nós não queremos, eu já disse hoje isto num debate que tive com o Pedro Delgado Alves e volto a repetir, nós não queremos, como no Brasil, uma judicialização da política, nem uma politização da justiça. Nós não queremos uma democracia de magistrados nem de juízes. Nós não queremos o Alexandre Moraes em Portugal. Mas queremos uma coisa que seja clara, o cumprimento da Constituição. E temos um problema, que ao final de 6 anos finalmente veio à tona d'água. Há algo que se dizia que éramos loucos. Mas neste momento, esta Constituição não serve às necessidades da atual conjuntura. Neste momento, um cidadão português que entre no Brasil consegue mais rapidamente a nacionalidade brasileira do que um brasileiro que chega a Portugal. Isso é falso. Sabe porquê? Porque há a dispensa do visto CPLP. Por isso nem sequer é verdade. Existe a dispensa do visto CPLP. Esta agora correu-lhe mal. Quer-me tanto interromper que, entretanto, diz algo que é completamente falso. Quem disse ouvir disse algo errado. Existe a dispensa do visto CPLP. Bruno, vamos criar aqui um acordo que é... O acordo ofensas não existem. Eu estou aqui a fazer o meu trabalho. Então tem que me deixar falar. Porque tenho estado a interromper 2 em 2 segundos. No auricular, se for para eu estar a falar por cima de si, repare, não pode ser esta a postura. Faz a pergunta e não deixa responder. Bruno, eu ia perguntar-lhe, André Ventura já disse que, e são palavras, passo a citar, não vai ceder nos eixos essenciais e vai iniciar conversações com o Governo para superar este veto. Mas, Bruno, as medidas que acordaram com o Governo violam a Constituição. Deixe-me dizer o seguinte, é tão consensual que o próprio Tribunal Constitucional não conseguiu, por uma maioria alargada, votar este acordo e as deliberações que aqui estão em cima da mesa. Teremos tempo para poder analisar, ainda é muito fresco, passa a expressão. Bruno Nunes, nós percebemos o seu argumento dos 50% dos juízes, certo. Mas a questão é, se quisesse também convencer esses tais 50%, não teria sido mais fácil obter pareceres, ouvir instituições, ouvir associações? Mas repara uma coisa, esta questão das instituições e dos pareceres, isto é uma falácia. Vou-lhe dar o exemplo e o Pedro Delgado Alves sabe do que eu vou falar. Nós já tivemos diversos documentos emitidos pelo Governo para se tornarem decretos-lei que tivemos o passar por cima de todos os procedimentos legislativos, nomeadamente na questão de ouvir, e eram audições obrigatórias, audiências obrigatórias, previstas inclusive na Constituição como uma separação de poderes com a Associação Nacional de Municípios, quando se fez a reconfiguração das comunidades intermunicipais para fazer a candidatura ao Eurostat, e caso não tivéssemos todos, dentro da Assembleia da República, todos os partidos terem o sentido responsável, teríamos inclusive os fundos europeus em Portugal em risco até 2035. E, portanto, já existia
existiram diversas vezes que dentro da Assembleia da República, em processo legislativo, passámos por cima de algumas questões. Portanto, essa não é a questão. O facto disto ser tão claro como a água para o Partido Socialista, olha, não foi tão claro como a água para os próprios juízes, porque os próprios juízes não se entenderam de uma forma, vamos respeitar aquilo que lá está, a maioria vence, mas a maioria vence. Eu ouvi aqui a representante da Casa do Brasil e deixe-me dizer o seguinte, a maioria vence e a última coisa que Portugal quer, ou que o Chega quer, é termos uma democracia de juízes como acontece no Brasil, com Alexandre Moraes. E, portanto, nós não queremos isso. E aquilo que foi determinado... Mas ouvir a opinião de brasileiros e de associações brasileiras não tem nada a ver com as leis brasileiras. Não. Estamos a falar, estou-lhe a dar só o exemplo. Nós não queremos uma judicialização da política nem uma politização da justiça. E, portanto, quando André Ventura é claro na questão da esquerda e da institucionalização da esquerda... de Estado deve ser punido. Isso é a vossa opinião. Vocês continuam a apoiar o Maduro, perdeu as eleições e por isso, se quiserem, irmos para isso, se quisermos ir para ditadores comunistas e socialistas que ao longo da história vão tomando posse daquilo que não é deles, isso seria o debate. Mas não é esse o debate hoje, estou disposto para quando quiser falar sobre ele. Agora, o debate chega a Portugal para esgotar os argumentos eu estava a replicar aquilo que foi dito pela representante da Casa do Brasil. E com todo o respeito que exista, não são nem brasileiros, nem de outro país que têm que definir como é que nós nos vamos organizar. Um dos grandes problemas de Portugal é precisamente estar subserviente em relação a determinadas medidas, nomeadamente do Pacto de Migração e Asilo, que foi definido pela União Europeia. E nós temos que perceber de uma vez por todas que nós somos um Estado soberano. Quando André Ventura fala na questão da esquerda e da institucionalização por parte da esquerda, temos uma situação que é clara. Esta própria Constituição começa no seu preâmbulo como um caminho para o socialismo. E o Chega não quer caminho para o socialismo nenhum. E, portanto, esta Constituição, há 5 anos que André Ventura, o líder da oposição em Portugal, é claro com esta situação. A Constituição já não representa a maioria do povo. O povo não reconhece como sendo uma forma simples de agilizar aquilo que é básico para quem está em direito, que é o princípio de um contrato social que existe entre todos nós para vivermos em sociedade. É curioso ver a preocupação do Partido Socialista hoje vir falar da família. Se há partido que defende a família como célula basilar da sociedade, inclusive na nossa matriz ideológica, é o Chega. Não tentem colocar a família dos outros primeiros. Para nós, a família dos portugueses está primeiro. E considerem isto o que quiserem. Para nós, não podemos continuar a colocar em causa a segurança nacional em troca de uma situação que, se fizermos o reagrupamento familiar, nós já alertámos. Bruno, está a relacionar a imigração com a segurança. Está a ir aí por um caminho perigoso. Porque está a fazer aí uma relação direta entre imigração e segurança. Está a fazer diretamente. Eu vou-lhe dizer o seguinte, se estivéssemos num país de origem muçulmana, não me estava a fazer sequer perguntas porque não trabalhava na televisão. Porque é mulher. Também discriminação. Portanto, é para percebermos que existem questões culturais que nós não admitimos que a nossa cultura seja subvertida. Existem questões de multiculturalismo que falharam em toda a linha. Como governos socialistas. Tem a ver que todo o enquadramento que nós temos aqui, se querem discutir apenas e meramente, nós chegámos hoje, não é espuma dos dias. Esta questão da lei dos estrangeiros, quando dizem, ainda bem que isto vai para trás, cada dia, e retomo a minha intervenção inicial e o porquê de estar a puxar todos os problemas relacionados com a questão da imigração. Mas o Chega acha que todos os imigrantes... Deixa-me só dizer isto. Acha que o Chega acha que todos os imigrantes vêm praticar crime? Não. O Chega acha que todos os não vêm trabalhar? Não. O Chega não tem esse posicionamento. Queremos as coisas clarificadas e queremos claramente perceber quem entra, como entra, em que condições entra e para não existirem estas situações de colocar situações desumanas, porque depois falamos da questão do reagrupamento familiar. Vamos ouvir o Pedro Delgado Alves. Para terminar, onde é que o Pedro Delgado Alves e o PS esteve preocupado com isso quando os imigrantes que nós vimos chegar, nomeadamente do subcontinente da Índia, aquilo que verificamos é que as mulheres não vêm? Onde é que estão as mulheres? Onde é que está o agrupamento familiar? Onde é que eles estão? Porque só vêm homens. Ou é mentira? Ou somos nós que estamos a ver isto ao contrário? Um minuto para o Bruno nos responder. Deixe-me só dizer o seguinte, eu acho lamentável que inclusive se consiga constantemente conotar as políticas de imigração e a necessidade que temos no país com trabalhadores para a agricultura, trabalhadores para a construção civil, ou seja, mão de obra desqualificada. É pena que essa atitude seja, no meu entendimento, até xenófoba, porque parece que só precisamos daqueles que vêm fazer o trabalho dos alegados portugueses que não querem trabalhar. Vai compreender que está habituado à televisão e aos momentos televisivos. Vamos ouvir no Parlamento a reação do Bloco de Esquerda em relação a este chumbo do TVD, em relação a este chumbo do Tribunal Constitucional e ao posterior veto do Presidente da República. Bruno Nunes, eu dei-lhe um minuto para acabar e vou cumprir a minha promessa. Ok, foi interrompido pelo assessor do Bloco de Esquerda, porque Fabia Figueiredo nem deputado mas ganha tempo de antena nas televisões. É uma coisa espetacular. Mas não é esse o nosso tema. Pois, mas é importante que isso fique vincado. A decisão que há de tomar relativamente à promulgação ou não deste diploma. Mas admitem algumas aproximações, nomeadamente à extrema-direita e ao Chega, no que respeita a algumas das medidas que estão inscritas nesta lei, ou seja, foram mais longe do que corrigir apenas algumas situações. E precisamente, quando eu pergunto ao Bruno Nunes se a lei como está, eu sei que o Chega gostaria de ir mais longe em alguns aspectos desta lei, mas como está é suficiente para o partido e acredita também na promulgação por parte do Presidente da República? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Cumprimentar o Pedro e o António também.
A pergunta será dirigida ao Chega, depois, entretanto, terá que perguntar a alguém da extrema-direita, porque fez uma introdução a perguntar ao deputado António Rodrigues se isto era uma aproximação à extrema-direita, nomeadamente ao Chega. Não sendo o Chega um partido de extrema-direita, acho que chegou à altura, mesmo a nível da imprensa, terminarmos com essa retórica que tenta ludibriar a opinião pública. Em relação à lei em si, se